Bom dia a todos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um que está na igreja, nessa manhã, que estão assistindo pela internet também, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, amados? Provérbios, capítulo de número 11, verso 24 e o verso 25. A palavra de Deus diz assim, quem escreveu foi Salomão, e nós sabemos, né? Salomão, ele foi o homem mais próspero da Bíblia. E, amados, e se fosse nos dias de hoje, seria um magnata mesmo. E eu não tenho dúvida para dizer que seria um homem mais rico também sobre essa terra, se ele vivesse nos dias de hoje, tá? O porquê? Porque é só fazer o cálculo daquilo que ele gastou, né? Que ele herdou do pai dele. Na verdade, quem deixou todo o tesouro para a construção do templo foi o próprio Davi. Mas era muita riqueza mesmo, era muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, né, madeira nobre. E ele escreve isso daqui, e esses dois versos, por se tratar de uma poesia, tem muitos ensinamentos. Preste atenção, verso 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua própria perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. O que Salomão, né, com a experiência de vida dele, observando ali os seus súditos, em comunhão com Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, o que ele vivencia, o que o Espírito Santo coloca no coração dele, para que ele venha escrever. Está aqui, ó. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Amados, isso é uma verdade tão grande, porque eu já fui uma pessoa muito avarenta. E eu se preocupava somente comigo. E a partir do momento que eu comecei a distribuir, a ajudar as pessoas, né, amados, uma mudança muito grande na minha vida financeira. É uma coisa assim que você começa no pouco que você tem a viver de uma maneira próspera. Amém? Você é feliz com aquilo que você tem e aquilo que você se propõe a ter sempre na direção de Deus, Deus vai na nossa frente abrindo portas e nós vamos conquistando. Por quê, amados? Por causa do verso 24. Aquele que distribui, aquele que abençoa, mais se lhe acrescenta. Olha só agora após a vírgula. E ao que retém mais do que o justo, retém para a sua própria perda. Então preste atenção após a vírgula. Ao que retém. O que é reter? É você saber. Você sabe que você tem, né, que ajudar o teu próximo. Não é verdade? Você tem que ajudar na manutenção da casa de Deus. Você sabe, você está vivendo aquilo, só que você retém, por causa da avareza. Mas o que a Bíblia diz aqui? Que é para sua perda. Quem vai perder é você. Aí aqui uma confirmação, o verso 25, ó. A alma generosa prosperará. A partir do momento que você aceitou Jesus, você entregou a tua vida para Jesus, esquece daquilo que você vivia no mundo. O que a Bíblia diz? Que nós somos novas criaturas. Então, primeiramente, são as leis do reino de Deus, que tem que acontecer na minha vida e na tua, e nós temos que vivenciá-la. Nós temos que viver, né? Nós temos que colocar em prática as leis do reino, da palavra de Deus. E o que acontece aqui? A alma que é generosa, ela é abençoada. Olha só na parte B. E aquele que atende também será atendido. Sabe aquele que atende? É aquele quando é procurado por uma pessoa que precisa de algo, na verdade, a pessoa simplesmente ela atende a pessoa. Por quê, amado? Porque nós sabemos quando a pessoa realmente precisa e quando ela não precisa. E muitas vezes é o próprio Deus colocando eu e você à prova. Ele coloca mesmo, amado. Deus nos prova mesmo, porque o coração do homem é mau. Jeremias 18 ou 19 diz isso, que o coração do homem é mau e Deus prova o coração do homem. Não pense que você é uma pessoa boa porque você não é boa, tá? Desde o nosso nascimento, pela falha de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, nós já nascemos, tá, com a tendência de pecar, rebeldia contra Deus, contra o Criador. Tá? Nós só somos justificados pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por amor de nós, e porque nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Então nós somos justificados por isso. Nós não somos bons. Bom é Deus. Mas nós somos abençoados, por quê? Porque nós obedecemos a palavra de Deus. Porque nós deixamos, né, o Espírito Santo, né, falar conosco e nós obedecemos. Então aquele que atende o necessitado, aquele que abençoa a obra de Deus, ele é atendido pelo próprio Deus. É isso que o texto diz. Amém? Amados,
Deus ele é fiel em mudar a nossa vida. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Amados, nós temos que literalmente, crer que o nosso Deus, ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Nós podemos dizimar, ofertar, que seja R$1, que seja 50 centavos, que seja o justo, para que Deus ele possa trabalhar na nossa vida financeira. Se Deus vê a avareza, dureza de coração, incredulidade, não tem como ele trabalhar. Amém? Ah, pastora, eu não trabalho. Você não precisa dizimar, você não precisa ofertar. Ah, pastora, eu não quero, eu não creio. Não dizime, não oferte, porque o teu dinheiro não é bem-vindo. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que nós temos que dar com alegria. Amém, amados? Mas vamos abrir as nossas Bíblias então, no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo de número 4, verso de número 16 ao verso 30. Esse texto aqui ele é paralelo a Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Fala acerca da chegada de Jesus, aonde ele fora criado. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré da Galileia. A palavra de Deus diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na sua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Querido, esse texto fala, logo após Jesus ele ter voltado no deserto, aonde ele tinha sido provado, pelo próprio Deus mesmo, para começar o seu ministério terreno. A Bíblia diz que depois que ele vem ali daquele deserto, ele não volta literalmente ali para a cidade de Nazaré. Marcos capítulo 6 nos ensina que muitos milagres aconteceram no capítulo 5 de Marcos, principalmente às margens do Mar da Galileia, região ali de Cafarnaum. Mas depois de mais ou menos 1 ano e meio, ele volta a Nazaré e começa o seu ministério ali. Os nazarenos, amados, eles ouviram aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus estava operando, principalmente da cidade de Cafarnaum. E lá em Marcos capítulo 5 diz que Jesus ele liberta lá o endemoniado de Gadara, em Decápolis. Depois em Cafarnaum, ele ressuscita a filha de Jairo e cura também a mulher do fluxo de sangue. E o pessoal lá de Nazaré da Galileia ouve essas informações e ficam maravilhados. Então Jesus ele retorna. Ele chega a Nazaré, no verso 16, lugar que ele cresceu, conhecia todo mundo, não era as aldeias,
Alguns chamam de cidade, mas na verdade eram aldeias. Não era uma população extrema de muitas milhares de pessoas, como nos dias de hoje, né? Londrina, aqui do lado, mais ou menos 700 mil pessoas. Cidade grande. Naqueles dias eram poucas milhares, poucas. 2, 3 mil pessoas, mais ou menos, né, em Nazaré. E ele fora criado naquele lugar. Então ele conhecia todo mundo. Todo mundo sabia que ele era filho de José, que era o carpinteiro. Que Jesus, ele fora criado junto com seu pai, ocupando o mesmo ofício, né? E essa palavra carpinteiro, né, a tradução bíblica mais aproximada nos dias de hoje, seria alguém que construía casas, alguém que também tinha facilidade, né, da profissão que nós chamamos hoje de marceneiro. Então Jesus e José, quem sabe, foram os responsáveis pela construção do púlpito da sinagoga, da igreja. E depois de 1 ano e meio, começado o ministério dele, ele volta então para Nazaré, onde ele fora criado. E como tinha ouvido acerca dos milagres e também das ministrações de Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele recebe uma oportunidade. O ministro, algumas traduções, a minha tradução fala ministro, alguns falam auxiliar, e entregam para Jesus a oportunidade de Jesus ler uma palavra. Jesus, então, ele recebe o rolo do profeta Isaías, tudo na direção de Deus, amados, tudo Deus ali controlando ali a situação, colocando ali, né, o livro certo nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que ele abre uma passagem que para nós, na nossa Bíblia, é Isaías 61. Fala acerca do chamado, do ministério do Messias. Tá? Mas ele entra nesse lugar e ele se levanta para ler. Amados, o que o texto diz no verso 16? Que era um costume de Jesus. Era um costume dele entrar nas sinagogas, entrar na igreja, cultuar a Deus. Né? Lucas, ele diz que era um costume. Eu não tenho dúvida para dizer, amados, porque é algo tão tremendo, a gente que lê os evangelhos, a gente vê o quanto de amor, o quanto de dedicação Jesus ele tinha com o Pai. Muitas vezes os pregadores, que é uma imbecilidade, amados, sabe? Eles querem exaltar o homem como se o homem fosse a última bolachinha do pacote, né? Eles dizem assim: você é o centro do universo para Deus. Não somos, amados. Não somos. O centro do universo para Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então Lucas ele diz aqui que Jesus tinha por costume. Tá? Mas eu tenho certeza que Jesus ele tinha um prazer muito grande, se maravilhava. Todo momento que ele tinha uma oportunidade de cultuar ao Pai, como ele recebeu aqui no verso 16. Então preste atenção. Cultuar a Deus, primeira coisa, tá? Que seja no mínimo um costume para mim e para você. Por que eu estou falando costume, colocando a mesma palavra, amados? Porque nem sempre nós vamos estar felizes, né? Fortes o suficiente, alegres, com paz de espírito para vir até a casa de Deus. Por quê? Por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das lutas que todos nós temos. Talvez problema com um filho, com uma filha, problema muitas vezes lidando com uma enfermidade, problema muitas vezes no casamento, né? Um problema muitas vezes econômico, dificuldade literalmente, né? Cansaço por causa de um dia difícil de trabalho. Então, muitas vezes você não tem aquela alegria. Eu vou na igreja, estou tão cansado, como é que eu vou resolver essa situação? Não tenho coragem de pensar em mais nada, a não ser resolver essa situação. Mas o que eu e você nós temos que fazer, amados? Disciplina. Disciplina. Não, eu tenho um compromisso com o Senhor e eu vou para a casa dele. E lá Deus vai me dar força, Ele vai me dar uma estratégia, Ele vai me dar uma direção, Ele vai me fortalecer, e eu creio que até que esse cansaço que eu estou sentindo, espiritual, físico, vai cair por terra. Então, amados, tem que ser por costume. Acima de tudo, por amor. Mas se for o caso, um costume, nós estarmos na casa de Deus. E eu agradeço ao Senhor, que isso é algo que Ele ministrou no meu coração. E eu não sei, eu acho que eu sou uma espécie diferente. Porque hoje em dia a gente vê tão poucas pessoas, né, com esse compromisso, não é verdade? De a qualquer custo, estar na presença do Senhor. E eu olho para mim e eu vejo que 99,9 vezes dos dias que eu vou, nesses 22 anos que eu sirvo a Deus, sempre foi por amor, sempre eu me sinto muito bem, eu gosto de estar na igreja, de estar na presença do Senhor.
E o salmista Davi, foi lido aqui, né? Uma confirmação da palavra. O salmista Davi, ele diz, no Salmo 102, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, quando convidaram ele, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que ele se alegra. Amém? Que você venhamos a se alegrar, amados. Então, verso 17, 18. Jesus, ele recebe, então, os rolos. Ele recebe o rolo aqui do livro do profeta Isaías. Amados, não é como hoje não, tá? Hoje tem Bíblia aí de R$30, né? Naqueles dias, eram tudo feito à mão. Os escribas, eles eram os copistas. Eles copiavam os rolos. Desde o primeiro que foi feito, lá o de Lucas, aqui vamos supor que ele escreveu, os copistas foram copiando, tá? Então, foi dado um rolo para Jesus, para ele ler. E Jesus, ele abriu então o rolo e ele achou o lugar que ele queria. Onde estava ali acerca da profecia, né, que falava acerca do ministério do Messias. Ele diz no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, o Evangelho. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que isso nos ensina, amados? Que Jesus, ele tinha pleno conhecimento daquilo que Deus queria para a vida dele. Ele sabia. Eu tenho esse discernimento, eu sei exatamente o que Deus tem para a minha vida. Eu sei exatamente, a cada ponto, aquilo que Deus quer, em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu sei que Deus, ele quer para a minha vida emocional. Eu sei, meu irmão. Eu sei que a pegada aqui vai ser firme, vai ser forte. Eu sei. Eu sei o que ele quer para a minha vida financeira. Eu sei o que ele quer para a minha vida espiritual, para o meu ministério. Eu sei de todas as coisas. Porque eu busco esse conhecimento. Amém? Para mim não ter que bater minha cabeça, não ter que sofrer, sabe? Porque quando Deus, ele tem uma obra, um chamado, mesmo que seja para salvação, que não seja ministerial, amados, Deus não perde a viagem. Se ele chamou é para vir, e principalmente se for obra de Deus. Se for obra de Deus, ou vem ou vem. Então eu tenho esse discernimento daquilo que Deus, ele tem para a minha vida, aquilo que ele quer de mim. Eu tenho esse discernimento, porque eu busco esse conhecimento. E Jesus, da mesma forma, ele tinha pleno conhecimento daquilo que Deus Pai queria para a vida dele. Tá? Então preste atenção, busque essa compreensão daquilo que Deus, ele tem para a sua vida e aquilo que ele quer que você venha a fazer. Tá? Jesus, ele tinha. Ele abriu ali, que é para nós, Isaías 61, verso 1, ele leu. E depois ele falou, se cumprindo agora, nesse momento, tá? Aquilo que eu acabei de ler. Estou aqui, o Messias. Tá? Estou aqui, o Filho de Deus, o Salvador das vossas almas. Né? Só que a resposta não foi a esperada, né? Então preste atenção no verso 20. E fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos estavam direcionados para ele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu toda a escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu essa escritura que acabastes de ouvir. Todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Então preste atenção em algo aqui, amados, que ele fecha o livro, devolve ao assistente, e ele sai então da tribuna, e ele vai se assentar nos bancos. A igreja inteira olhando para ele, a sinagoga inteira, as pessoas que estavam ali, estavam cheias, com certeza, ficaram ali olhando para Jesus. Jesus se assentou. Aí ele diz assim, ó, hoje se cumpriu essa escritura que acabastes de ouvir, aquilo que eu acabei de ler, se cumpriu aqui, ó, em mim, Jesus estava dizendo. Aí as pessoas começaram a dizer, entre elas, as palavras que Jesus, ele falou. Que palavras abençoadas. Aquilo que nós ouvimos, que ele tem ministrado, os milagres que ele tem operado. Mas aí a dúvida entrou no coração. Né? Como se eles... Ah, mas esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho de Maria? Nós conhecemos ele. Né? A infância dele foi conosco aqui. Ele brincou conosco. Ele foi para as sinagogas conosco para estudar. A sinagoga eram as escolas também. Ele cresceu conosco. Nada de especial aconteceu quando ele estava aqui. Era uma criança normal. Mas o que está acontecendo agora? Por que essas palavras de graça que está saindo da boca dele? Esses milagres. Mas esse aí é o filho de José. Amados, então preste atenção em algo que nós temos que colocar no nosso coração aqui. Preste atenção nisso, tá? Isso aqui é importante para você não ser um frustrado, tá bom? Seja você o seu maior incentivador.
Não dependa do apoio de ninguém para exercer o seu ministério ou a tua vida espiritual. Mas não podemos depender de ninguém para fazer a vontade de Deus, para buscar a presença do Senhor. É muito legal ali você receber um incentivo da tua esposa, do teu esposo, mas nem dos nossos cônjuges. Nós não podemos depender de elogios, de nada deles para exercer o nosso ministério. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação é individual, já para começar. Amém? E nem sempre, muitas vezes, o cônjuge vai estar bem, espiritualmente. Conhecemos pessoas, tem gente aqui que é convertida, serve a Deus, e o cônjuge não é. E mesmo se for, nós não podemos, amados. Primeiramente, a nossa aliança é com Deus, Deus fez a aliança com Abraão. A aliança era com Abraão, não foi com Sara, com Abraão. A aliança foi com Adão, não foi com Eva. Por isso que Eva provou do fruto, e só depois que Adão, ele provou do fruto que o pecado entrou no mundo. Então nós não podemos depender de ninguém, porque se cai um, você cai junto, meu irmão. Amém? E isso foi uma coisa que Deus ministrou no meu coração desde cedo também. Não dependo de ninguém, mas de ninguém para a minha vida espiritual fluir. A direção que Deus me deu é a direção que Deus me deu. Amém? Então não dependa, ore junto. Você tem que orar junto com a tua esposa, com o teu esposo. Um tem que orar pelo outro. Tanto que é tão poderoso isso, que o testemunho de um crente salva o cônjuge. A fé do crente salva o cônjuge. Mas nós não podemos depender. Tá bom? Aqui, ó, os amigos de Jesus. E em Marcos capítulo 3, pasmem. Em determinado momento, a mãe de Jesus e os irmãos foram prendê-lo, porque acharam que ele estava louco. É assim que funciona. Primeiramente, a minha comunhão, a minha aliança é com o Senhor. E assim tem que ser a sua também. Amém? Aí a Bíblia diz no verso 23, ele lhes disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Isso queria uma prova, que Jesus realmente operava milagres. Nós ouvimos que você fez lá em Cafarnaum. Faze aqui na nossa frente também. Marcos capítulo 5 diz, e no 6 confirma, né? O ministério de Jesus, que veio de lá. Continuou ele, na verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Amados, eu acho tão imbecil, vai me desculpar, tão imbecil quando vem uma pessoa de fora pregar. Primeiro que você não sabe como é que está a vida espiritual dessa pessoa. Só aí já mostra, já expõe já a tolice de alguns. Aí a pessoa ela começa a dar uma enroladinha na língua, aí já começa a chorar, aí já começa já... E muitas vezes o irmão, a irmã que está pregando na igreja, o pastor pregando na igreja, parece que é uma mesmice tão grande, né? Não acontece nada por quê, queridos? Por falta de conhecimento. O povo de Israel pecava nessa área até com Deus. Lá no livro de Oséias, o próprio Deus diz, através da boca de Oséias, o meu povo tem sido derrotado porque lhe falta o conhecimento. Então nós temos que apoiar aqueles que nós conhecemos. Sabemos quem que é, como está a vida da pessoa. Se for malandro, meu irmão, se você conhece, a pessoa está pregando e é malandro, e é capa, é uma coisa dentro da igreja e lá fora é outra, então você tem que ser o primeiro a desprezar. Falar, pastor, não quero receber palavra dessa pessoa porque eu fiquei sabendo isso e disso. Traz as testemunhas, vamos se assentar e conversar. Amém? Mas a honra primária tem que ser dada a quem Deus levantou do nosso lado e nós conhecemos a vida espiritual dela. Conheço gente de perto que não presta. E conheço gente de perto que é uma bênção. Que é uma bênção. Eu conheço a vida da pessoa. Eu sei que a pessoa, ela busca conhecimento, ela foge do pecado, é uma pessoa que se consagra ao Senhor, tem um chamado à parte de Deus. E por que eu não vou apoiar essa pessoa? Por que o ser humano é assim? Porque falou em mistério, vai entregar um manto. E se for um demônio falando na boca da pessoa? Se for um demônio literalmente falando na boca da pessoa. E você igual um bobão lá. Porque vai vir a glória. Que vai vir a glória o quê, meu irmão? A maioria das vezes que acontece isso é emocionalismo da nossa parte. Vamos ter discernimento espiritual, meu povo. Vamos aprender a ser crente de verdade na presença do Senhor. Então preste atenção acima de tudo. Preste atenção.
Respeite as autoridades que Deus levantou sobre a sua vida. Tá? Respeite. Pois só recebe e exerce autoridade. E respeita autoridades. Ah, pastor, toda honra, glória, poder e louvor àquele pastor da mídia, aquele pastor que entrega o manto, entrega revelações, que muitas vezes não acontece, porque muitas vezes está na carne, ou você é um desobediente, mas despreza aqueles que Deus levantou perto de você. Você não vai receber autoridade, meu irmão. Você nunca vai ser uma autoridade espiritual, se você não aprender a respeitar, a honrar as autoridades que Deus levantou sobre a tua vida. Porque se você não honra e respeita as autoridades que você vê, você vai honrar e respeitar Deus no primeiro manjar que Satanás trazer perto de você, tu vai cair, meu irmão. Aí olha só o verso número 25 até o 27. Agora Jesus ele se irrita com aquilo. Ele fala, realmente profeta não tem honra no meio dos seus. Para você que gosta só de passadinha de mão na cabeça, receba a tua casa, o teu carro, o teu apartamento, teu loiro ou loira de olhos azuis, receba. Jesus aqui, ele não passa a mão na cabeça não, ele confronta. Olha o que ele diz, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Você viu o que Jesus, ele falou aqui? Ele disse assim, ó, por isso que, 1 Reis capítulo 17, quando houve 3 anos e meio de seca, fome intensa, Deus não enviou o profeta Elias a nenhuma outra casa, senão a casa da viúva de Serepta de Sidom. Só ela recebeu. Nos dias do profeta Eliseu, tinham muitos leprosos. Somente Naamã o sírio recebeu a cura. Por quê? Coração disposto a ser ministrado, a receber o Deus do milagre e entregar a vida a esse Deus que mudou a vida dessas pessoas. Não é verdade? Olha só o tamanho do confronto. Uma coisa está pregando aqui, ó. Eu vejo uma incredulidade no meio do povo, dizer, meu irmão, você não recebe, e o teu vizinho recebeu porque ele estava com o coração aberto para crer, e você não crê. Mesmo você vendo, mesmo você me acompanhando. Jesus, ele fez isso. O povo queria jogar ele em cima da montanha, meu irmão. Cataram Jesus ali, ficaram irados, levaram até aonde a cidade era edificada, lá no cume do monte. Eles disseram, vamos matar esse camarada e vai ser agora. E os pregadores que pregam a verdade não são crucificados, meus irmãos? Não é verdade? Aí Deus levanta um pastor no meio de um rebanho, ele começa a ministrar a verdade, aí vai me desculpar, desculpa, o safado ou a safada que está ouvindo, está jogando indireta em mim, porque conhece a minha vida. Não conhece a tua vida não, meu irmão. Se Deus levantou um pastor para pregar em meio a uma igreja, o Espírito Santo vai falar com as pessoas que estão ali ouvindo. Amém? O Espírito Santo vai falar algo aqui para falar para o camarada que mora 10 quadras daqui, que não ouviu e nem tem rede social para receber a palavra. Agora você que é o que está no laço, na armadilha, no pecado, que o Espírito Santo levantou o pastor ou a pastora, o irmão ou a irmã para ministrar, que está falando acerca do teu erro, para você se consertar e para você não ir para o inferno, quer dizer então que o pastor está jogando indireta. E você não toma jeito. Amados, eu gosto de confrontação, eu gosto de confrontação na palavra de Deus. Que dia eu vi uma pregação estava dentro da igreja, recebi uma mulher foi lá, leu um versículo de Romanos. Eu falei, hoje vou desfrutar de um banquete celestial. Uma postura, né? E evangelho não é só postura. Evangelho é estilo de vida. Temos que viver aquilo que nós cremos. Não é só se portar. Falei, eu vou me banquetear, vai vir uma... Aí começou, rapatatatá paratatá, raparatatá paratatá. Só profecia.
Não ministrou nem o versículo que ela leu. Não ensinou nada. Não aprendi nada naquele dia. Do jeito que eu entrei no culto, eu saí. Fiquei olhando e falei assim, eu estou saindo da igreja hoje, do jeito que eu entrei. Por quê? O que muda a nossa vida é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus ministrada. É isso que muda. Então preste atenção, amados. Uma quinta aplicação. Deus reage à incredulidade. Não pense que Deus não reage à incredulidade porque você está errado. Se for incrédulo, não recebe. Em Nazaré aqui, a Bíblia diz também em Marcos capítulo 6, aqui em Lucas capítulo 4, que Jesus não operou muitos milagres, ele fez alguns sinais somente, por causa da incredulidade do povo. Aí ele foi nas aldeias vizinhas a Nazaré, e lá aconteceu. Então Deus reage à incredulidade. E Deus vai falar primeiramente quem está na igreja aqui, ó. É comigo que estou ministrando. É comigo. Pregando, Deus está falando comigo. Glória a Deus. E eu sei quando Deus está falando comigo. Agora não vem conversa fiada não, meu irmão. Não vem conversa fiada. Porque eu não gosto quando a pessoa profetiza. Nem coisa boa na minha vida se não é de Deus. Aquilo me irrita, já para começar. A pessoa profetizou. E eu sei que não é Deus falando, já me irrita. E se for coisa ruim, acabou o culto com bastante educação. Eu falo, meu irmão, vem aqui um pouquinho. Aquilo que você falou ali, eu já fiz isso, já um camarada que pregava, ia na igreja Casa de Louvor, na sede lá, enchia a igreja lá, e falou água no final do culto. Eu falei, meu irmão, vem aqui. Aonde que foi que você tirou esse negócio que você falou lá no altar, lá acerca da minha vida? Ah, porque Deus não mandou você falar isso aí, meu irmão. Deus não mandou você falar. Isso não é de Deus. Porque eu não vivo isso e não sou assim. Resultado, eu estou aqui de pé e o camarada parou. Por quê? Por causa de pataquada, por causa de mentira. E o povo de Deus tem que parar com isso. É a palavra de Deus, povo de Deus. É a ministração, é o ensino da palavra que vai mudar a nossa vida. Do verso 28 ao 30. Todos na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira. E levantou-se, olha só a reação do povo. Olha só. E levantou-se e expulsaram-no e o levaram ao cume do monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Reparou que quando não é a hora da pessoa, Deus dá uma cegueira no povo que quer o nosso mal, e a gente transita no meio deles normalmente, e ninguém tem poder de tocar, nem de nos destruir, nem de nos tirar, nem de fazer mal para com as nossas vidas, porque Deus tem o controle de tudo. Amados, eu me sinto um pastor muito feliz. Eu me sinto. Por quê? Primeiro que eu não almejo coisas grandes. Apesar que são exatamente aqueles que não almejam, são aqueles que recebem de Deus. Entenda isso. Se você querer se aparecer mais que Jesus, você nunca vai nem aparecer, meu irmão. Pode começar ali, mas... Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que se exaltam são abatidos. Amém? Então eu quero somente aquilo que Deus ele tem para fazer na minha vida e nada mais. Mas preste atenção. Quando o povo ouviu, se levantou, se encheram de ira e foram matar a Jesus. Subiram com ele no cume do monte para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio, retirou-se. Então preste atenção. Deus confronta os nossos pecados através da sua palavra. Nós temos duas atitudes. A primeira, isso aqui que eu acho lindo, meu irmão. Você escuta uma palavra, você sabe que é de Deus. Você sabe que Deus está falando com você. A palavra de Deus está entrando no teu coração, está batendo lá. É uma palavra dura, sim, mas está lá. Você sabe que é com você. Qual que é a primeira atitude? E é a atitude que Deus espera que você tenha. Humildade. Eu aceito que eu tenho que mudar exatamente naquilo que foi ministrado. E eu vou deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém? E eu vou querer essa mudança. É isso que Deus espera de mim e de você. E tem uma outra coisa também que a maioria faz, tá? Aqui foi a massa inteira. Tá bom? Endureceu o coração. Endurece. Fala, essa palavra não é para mim. Eu entreguei uma profecia para uma mulher acerca de um parente dela. Ela falou, está repreendida em nome de Jesus. Fez assim com a mãozinha, ó, rodando o dedinho assim. Daqui a pouquinho não sobrou nem um fiapo.
Aí o que as pessoas elas fazem então? Endurecer o coração. Endurecem o coração. E se rebelam contra a vontade de Deus. Falam, não, eu vou fazer aquilo que eu quero. Com todo temor, com toda humildade, com todo amor ao coração. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Recebeu uma palavra? Você sabe que Deus está falando com você, ou há uma possibilidade que está acontecendo dentro da tua casa, da tua família? Seja humilde. Coloque o teu joelho no chão. Fala, Senhor, é para mim essa palavra? Confirma no meu coração. Confirma comigo. Me ajuda a mudar, se o Senhor quer essa mudança. Fala, eu vou fazer do meu jeito. Meu irmão, tu vai ser quebrado, querido. Tu vai ser quebrada, querida. E Deus, Ele continua a se trabalhar até você se render. E agora, você imagina a gente ver a história de um capitão de polícia, do naipe ali de Saulo de Tarso, não é verdade? Um camarada que, eu creio, que ele era membro até do Sinédrio. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele dava o voto dele para matar os cristãos, para prender os cristãos. Então eu creio que ele era até do Sinédrio. Um cara que era poliglota, que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele estudou em Harvard, se fosse nos dias de hoje. Deus mudou a vida dele. Se transformou no maior de todos os apóstolos, pastores, missionários, escritores, aquilo que você quiser. De todos. Camarada forte. Que lá tinha pegada, viu, meu irmão? Que lá tinha pegada. É interessante que Deus mudou toda essa força dele em prol do reino de Deus. Imagina o que ele pode fazer comigo e com você. Amém? Essa palavra tem endereço, meu irmão, e eu quero tomar posse para a minha vida. Eu estava falando para minha irmã, que eu tive uma visão com uma pessoa, que Deus tinha moído essa pessoa inteirinha, por causa do amor que ele tinha com a alma dela. Porque a pessoa estava se desviando e Deus trabalhou. E Deus me deu a visão acerca do trabalhar que ela estava. Amados, eu fiquei tão preocupado com aquilo, porque eu sei que o que está acontecendo na vida dessa pessoa, Deus está fazendo para curá-la. E as bênçãos que Deus tem sobre a vida dessa pessoa são coisas muito grandes e lindas. Ela não sabe o que Deus vai fazer na vida dela quando ela realmente se render. E se rendeu já. Nesse momento agora ela já está rendida, tá? A pessoa já está rendida. Então Deus tem um processo agora de mudança, de bênçãos, assim, que ela não vai acreditar naquilo que Deus vai fazer na vida dela. Mas quando eu vejo uma pessoa que resiste, e quando eu tive aquela visão, eu fiquei preocupado comigo e com a minha família. Eu chamei minha irmã e falei, ó, eu estou aqui para falar com você, porque eu tinha uma visão que a pessoa que Deus está trabalhando, a pessoa passou uma situação, anos agora, esses últimos anos agora, trabalhar tão grande, tão violento, que eu falei, Angelita, nós temos que ficar atentos, filha. Principalmente por causa do nosso chamado, porque nós temos responsabilidades com almas. Então, eu quero convidar você a ter esse temor, essa responsabilidade, essa humildade. Não achar que o evangelho é brincadeira. Não pense que é brincadeira, porque não é, meu irmão. Não pense que você está aqui, porque não é. Porque é na casa de Deus que você vai aprender, primeiramente, a como exercer o teu ministério. A como conviver no meio do povo de Deus. A como se submeter às autoridades. Amém? Que Deus te abençoe, fique de pé. Passei um pouquinho do horário aí, mas vontade de Deus. Coloca a mão no teu coraçãozinho. Senhor, obrigado. Nos leve em paz, protegidos e guardados. Munidos, meu Pai, dessa palavra. Abre o nosso entendimento para nós filtrarmos aquilo que foi falado e colocarmos em prática com a ajuda do teu Espírito Santo. Nos leve em paz, protegidos e guardados. Levanta as mãozinhas em direção aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Hoje, para todos sempre, e todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?